A final do primeiro Mundial, em 1930, tinha sido jogada entre Uruguai e Argentina. A segunda, em 1934, opôs Itália e Checoslováquia. Um jogador, porém, esteve nos dois jogos. Luís Monti perdeu a decisão de 1930 pelos argentinos, mas ganhou a de 34 pelos italianos, tornando-se símbolo de um mundo em mudança, de um mundo no qual a eclosão dos nacionalismos ferozes, que acabariam por redundar na Segunda Grande Guerra, não inibiam o fenómeno dos oriundos. Todo o Mundial de 1934 foi organizado como forma de celebrar o fascismo, tal como os Jogos Olímpicos de 36 serviram de propaganda ao nazismo alemão, aliás. Uma das caras da Itália perante o mundo era a sua representação desportiva e o Partido Nacional Fascista de Mussolini e Starace não se poupou esforços para impressionar. Já mandara começar o Campeonato Nacional em 29, tentara impor o clube único na generalidade das suas cidades, nem sempre com sucesso, e construir estádios imponentes. Faltava assegurar que se ganhava em campo. Para aumentar as possibilidades da equipa comandada por Vittorio Pozzo, o Duce, que tinha banido os estrangeiros do futebol italiano sob o pretexto da superioridade nacional fascista, fez passar uma lei em sentido contrário, não só permitindo a contratação por parte dos clubes, como a convocação para a seleção dos chamados oriundi, jogadores que tivessem sangue italiano nas suas árvores genealógicas. Foi assim que entre os 22 escolhidos por Pozzo estavam 5 sul-americanos. O brasileiro Anfilógino Guarizzi, Filó, e os argentinos Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Luís Monti e Atílio Di Maria. Os dois últimos tinham jogado o Mundial de 1930 pelos alvicelestes. A tarefa da Itália fascista foi ainda facilitada por mais fatores. É que o Uruguai nem sequer se inscreveu para defender o título, ao que se fez constar como represália pela recusa da maior parte das grandes nações do futebol europeu, Itália incluída, marcarem presença na edição anterior que os uruguaios, como se lembram, tinham organizado. Ainda que seja possível que tudo não tenha apenas passado de uma forma de não perderem face, uma vez que a geração dos grandes triunfos de 1924, 1928 e 1930 já cederam lugar a outra, menos talentosa e provavelmente destinada a ser derrotada. A Argentina esteve presente, mas perdeu logo à primeira ronda, porque trouxe à Europa uma equipa fraquíssima. Razões? Duas. Muitos dos seus melhores jogadores aproveitavam as longas digressões dos seus clubes para assinarem por grandes emblemas europeus, vindo boa parte deles a ser assimilados. E a introdução do profissionalismo no futebol local, em 1932, resultara na cisão entre federações, transformando a AFA, a Associação de Futebol Argentino, a que estava afiliada na FIFA, numa das menos representativas. As maiores dificuldades que a Itália teve para ganhar o Mundial da Glória fascista acabaram por vir das seleções da Espanha e do Wunderteam da Áustria. Comandados pelo lendário Hugo Meisel, selecionador desde 1919, e em campo por Matthias Sindelar, conhecido como o Homem de Papel pela sua versatilidade, os austríacos tinham fama de serem a equipa mais forte do mundo por estes tempos. Mas não puderam manter-se à tona por muito mais anos. Mais uma vez, fruto de um mundo em mudança. Depois de ter caído na meia-final do Mundial de 1934 em circunstâncias muito duvidosas, de que vos falarei amanhã, e de ter perdido a final dos Jogos Olímpicos de 1936, sempre contra a Itália, a seleção austríaca foi extinta pelo Anschluss, a anexação do país pela Alemanha em março de 1938. Logo em abril, as autoridades nazis decidiram realizar o Jogo da Reconciliação para celebrar o regresso da Áustria ao Grande Reich. A ideia serviria dois propósitos: permitir a Sepp Herberger, o selecionador alemão, avaliar que jogadores austríacos podia integrar na sua equipa para o Mundial, em maio, e propagandear a unificação de uma família feliz. Conta-se que aquilo que estava combinado era que o jogo devia acabar empatado. Isso não é, no entanto, verificável. Certo é que, depois de terem falhado, alegadamente de propósito, várias oportunidades de golo na primeira parte, os austríacos acabaram por ganhar por 2-0. E que, depois de marcar o primeiro golo, Sindelar se excedeu nos festejos, dançando à frente da tribuna onde se sentavam os irritados dignitários nazis. Ao Mundial de 38, a seleção do Reich levou 9 jogadores austríacos, 4 dos quais tinham jogado a edição de 1934 pela seleção de origem. Entre o guarda-redes Raftl, o defesa Schmaus, o médio Wagner e o avançado Stroh, no entanto, não estava o Homem de Papel. Sindelar alegou que já era veterano e recusou a chamada para o Mundial. O café que comprou em Viena para fazer face ao final do profissionalismo decretado pelos nazis transformara-se num foco de resistência vigiado em permanência pela Gestapo. E em janeiro de 1939, Sindelar e a companheira apareceram mortos no seu apartamento devido a um envenenamento por gás.
O relatório oficial das autoridades apontou para um deficiente funcionamento da chaminé, mas há muitas teorias, alegando que Zinedine foi apenas mais uma vítima do mundo em mudança.